Primeiro sofisma: crer nas maldições hereditárias. O principal obstáculo que temos no meio cristão pentecostal é o ensinamento que afirma a existência de maldição hereditária, maldição de geração em geração, que ainda acompanha os filhos de Deus nos dias de hoje. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram. É certo que existe uma maldição hereditária para aqueles que não estão em Cristo, mas para aqueles que estão em Cristo, isto já não existe mais. O fato é que não existe nada mais negativo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 que: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram. Está incluso aqui a maldição hereditária. Eis que tudo se fez novo. Contudo, existe cristão que tem uma crença de maldição, e é um grande obstáculo para ele crer que coisas boas estão por vir. Sua fé se prende ao fato de muitas vezes não saber quanto dos pecados de nossos antepassados nos alcançariam, produzindo em nós uma colheita que não teríamos noção nem culpa. Assim, o medo, a preocupação e a ansiedade roubam de nós a expectativa de confiar em Deus. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 29, o próprio Deus nos diz: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Estudando a cultura judaica, descobrimos que esse era um ditado popular entre os hebreus. O pecado dos pais influenciava sobre os filhos, e a maldição caía sobre eles pelos erros dos pais. Esse era um ditado popular entre os judeus, e nesse trecho, Jeremias está citando o que comumente se falava entre o povo. A defesa aqui se baseia naquilo que Deus disse no Monte Sinai, na ocasião em que falou a Moisés que visitaria os pecados dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Isso está na Bíblia, mas como um dos registros do Antigo Testamento. Vale nos lembrar de que não estamos mais sob a vigência do Antigo Testamento, mas sim do Novo Testamento. Temos de estar certos de que o Novo Testamento marca a nova aliança ou o novo concerto estabelecido sobre o sangue de Jesus. Nossa vida, então, deveria ser toda fundamentada nas verdades dessa nova aliança. Todavia, alguns crentes ainda estão no antigo concerto, vivendo segundo as leis e tradições encerradas por Cristo na cruz. Se alguém está no Antigo Testamento, certamente acreditará que Deus visitará seus pecados até a 3ª ou a 4ª geração. Contudo, a boa nova é que Deus não faz mais isso. Toda a maldição foi levada e quebrada na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram abolidos na cruz em Jesus Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos filhos e dos nossos netos. Ele pagou o preço e bradou: está consumado. Por isso estamos no novo concerto, num novo tempo em que Deus diz que os nossos pecados e toda impiedade já não são mais lembrados por Ele. Hebreus capítulo 10, versículo 17, diz que de nossos pecados e impiedades Deus não se lembra mais. Jeremias capítulo 31, versículo 33 diz: porei a minha lei em seu interior e escreverei no seu coração. Serei seu Deus e você será meu povo, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Em outras palavras, o novo concerto
está estabelecido sobre a premissa de que Deus não se lembrará dos nossos pecados. Deus não está mais lidando com você baseado em seus pecados. Deus está lidando baseado no homem que foi seu substituto. Deus não está mais lidando com o seu pecado na sua vida. Deus está lidando com o Filho na sua vida. No Antigo Testamento, Deus diz que não se esquecerá jamais do seu pecado. Essas são palavras duras. Todavia, na obra consumada, Deus diz que não se lembrará mais dos seus pecados. Em qual concerto você está? No antigo concerto ou no novo, que veio quando a obra foi consumada? Todos os crentes deveriam estar no novo concerto. Todavia, muitos do novo concerto têm a mentalidade do antigo. Eles esperam o juízo e a maldição. Em Jeremias, capítulo 31, versículos 29 a 31, está escrito, versículo 29, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Versículo 30, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Versículo 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança termina declarando que dos pecados ele não se lembrará mais. Se olharmos para o contexto desses versos, veremos que o novo concerto acabou com a maldição dos filhos receberem a consequência do pecado e da iniquidade dos seus pais. Observando o contexto, vemos que isso fica muito claro. Por isso, se alguém afirmar que os crentes estão sob a maldição dos seus pais, você precisa lembrá-los desse texto que diz que o novo concerto viria naqueles dias, o quais já temos o cumprimento. Estamos vivendo esse novo concerto e, portanto, esse ditado das uvas verdes não mais tem validade entre nós. A Bíblia diz em João, capítulo 19, versículo 28, que depois, sabendo Jesus que todas essas coisas haviam terminado, para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Jesus não disse, tenho sede, porque tinha sede. Ele disse, tenho sede, porque a Bíblia diz que ele sabia que a Escritura tinha de se cumprir, já que todas as coisas estavam terminadas. A sede de Jesus era a sede para que tudo escrito nas Escrituras se cumprissem, de que ele já estava na cruz ao dizer essas palavras. Mas ainda assim, sua preocupação principal era que as Escrituras se cumprissem. Jesus tinha sede de pôr um fim na maldita história da maldição hereditária, pois ele veio destruir as obras do diabo e nos deixar inteiramente livres. Estava ali um vaso cheio de vinagre extraído das uvas verdes. Isso remete-nos ao texto de Jeremias. Os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, nos fazendo compreender definitivamente que a obra de quebra de maldições foi totalmente completada na cruz do Calvário. A cruz nos mostra que naquele momento, ao tomar o vinagre das uvas verdes, Jesus sofreu as consequências e as maldições que pertenciam aos filhos por causa do pecado cometido pelos pais. Na cruz do Calvário, Jesus quebrou todas as maldições hereditárias para podermos ser totalmente livres. Jesus teve sede para que tivéssemos liberdade. Ele teve sede para que fôssemos libertos dos pecados dos pais e de todos os antepassados. Nada do que fizeram cairá sobre nós. A maldição foi quebrada. E agora, na obra consumada, não sofreremos mais o que os nossos pais sofreram. Ao tomar o vinagre, ele disse, está consumado.
ele cumpriu as Escrituras. E podemos afirmar que a última coisa que ele cumpriu foi a libertação da maldição hereditária na vida dos filhos de Deus.